Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui no quarto dia da campanha Varão Valoroso. Essa tarde de domingo, na presença de Deus, agraciado pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje para falarmos algo sobre o nosso chamado na presença de Deus, né? Que a Bíblia diz, ela constantemente fala que sobre chamado, né? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, mas nós temos que estarmos atentos, né, para o nosso chamado. Hoje eu quero falar de um chamado de um jovem na qual Deus chamou, e esse jovem ele era nazireu. Então Deus o convocou já desde pequeno, né, para a casa do Senhor, desde o ventre da mãe, né? A mãe fez uma promessa para Deus e nessa promessa Deus convoca, né, as pessoas, uns mais cedo, outros mais tarde. E Deus é assim. Deus, quando Ele quer chamar alguém para o santo ministério, Ele prepara o caminho, Ele endireita as veredas primeiro, né, para depois Ele colocar algo de responsabilidade sobre a pessoa. E nós estamos falando aqui de uma pessoa chamada Ana. Ela era uma mulher tribulada, mulher difícil, né, de compreender a situação dela, porque servia ao Deus de Israel, né? Era uma mulher do povo de Deus, das tribos de Israel, casada com um homem chamado Elcana, né? E ela vai para o templo com o marido e vai orar. Ela não ficou reclamando, ficou murmurando, ficou xingando, não falou com a vizinha, não falou com o vizinho, não falou com a companheira, a outra companheira de Eli, chamada Penina, não falou nada disso, né? Ela simplesmente foi para a igreja, ajoelhou e foi orar, né? Foi derramar suas lágrimas, suas dores, sua vergonha diante de Deus. Inclusive tem uma parte da palavra de Deus que ela orando lá, ela fala que Deus dá a vida, Deus tira a vida, né? A hora que ela pede um filho para Deus, que Deus tem o poder de dar a vida e tirar também. Levantar, derribar, exaltar, destruir. Deus tem o poder para fazer o que Ele bem entende. Só que assim, Deus não usa o poder dele levianamente igual eu. Se eu tivesse poder, eu usaria. Deixa eu explicar para você. Tem pessoas que elas ganham 10 mil reais. Ela gasta à toa, levianamente, não tem controle. Eu estou falando sobre o dinheiro para você entender que Deus não é descontrolado. Já tem pessoas que são controladas. Ela gasta o dinheiro naquilo que é necessário, né, para poder ter uma vida melhor, ter uma situação melhor, ter uma alimentação melhor, uma casa melhor, né? Então aí você tira, irmão. Por aí você tira que Deus, Ele é tão perfeito naquilo que faz, que o que Ele faz é bem feito, irmão. E nós, muitas das vezes, não deixamos Ele fazer, mas o que Deus faz, irmão, é muito bem feito, irmão. Só para você ter uma noção, quando Ele chama Samuel, já muito jovem, para o santo ministério do sacerdotismo, para ser profeta, para ser legislador da lei, que tinha três ministérios, você vai ver que quando Deus faz isso, Deus já o convocou, o chamou, o preparou, e ele foi criado dentro da igreja, irmão. A mãe desmamou ele e levou para a igreja. Então, isso aí é notório, são fatos, né? A mãe prometeu, né, ali na sua angústia, e foi lá e levou o filho, né? Eu quero que você compreenda, irmão, que Deus, se você deleitar na mão dele e descansar, na hora certa Deus vai exaltar, irmão. Não precisa apavorar, não. Não precisa ter medo, não precisa apavorar.
Na hora certa, Deus vai te exaltar. Você é escolhido de Deus. Você é varão valente, varão valoroso. Varão valente é aquele que, mesmo na dificuldade, mesmo que está fraco, arrastando, ele vai para os pés do Senhor. Varão valente é aquele que, mesmo na dor, ele está nos pés do Senhor. Varão valente é aquele que, quando ele está bem, está alegre, ele está nos pés do Senhor. Ele não sabe, ele sabe que não pode sair. Que se ele sair, a qualquer momento Satanás se irando e leva tudo. Só que tem pessoas que, infelizmente, irmão, são fracos. Ai, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer isso mais. Daí 10 minutos tá falando e fazendo a mesma coisa, porque são pessoas fracas. São pessoas que não têm força para lutar contra o mal. Pessoas que se entregam, né? Entrega as coisas da vida rapidão. E eles não têm firmeza naquilo que fala, naquilo que faz. Vivem uma vida dissoluta, desmedida. Mesmo a hora que está indo para o norte, já quer ir para o sul. Na hora que está indo para o sul, está indo para o leste. Daí lá já está para o oeste. Irmãos, você tem que ter no seu coração, irmão, o que você quer da vida. Afinal de contas, o que você quer de Deus hoje? Olha só a pergunta. Para pensar o que você queria que Deus fizesse agora. Já pensou se Jesus chega, igual ele chegou naquele cego, e virou para ele e falou assim: o que queres que eu te faça? Já pensou se Jesus chegasse agora, falasse para você: o que queres que eu te faça? Põe sua cabeça para pensar e pensa o que você quer que Deus faça por você hoje. Porque Ana sabia o que ela queria. Ana, ela era uma mulher valorosa, uma mulher de valor, uma mulher honrada, casada, honrada. Ela era uma mulher que não saiu de perto do marido hora nenhuma, mesmo que ele arrumou outra, que tinha uma outra chamada Penina. Ele não abandonou ele, ela não abandonou ele. Ela honrou o ministério do marido, o ministério dela até o fim. Aí quem honrou ela foi Deus. Muitas das vezes, irmão, ai fulana, ai, se meu marido fizer isso eu não aceito. Ai, se minha mulher fizer isso eu não aceito. Não, irmão. Quem vai honrar você não é você não, é Deus. Quem vai honrar a sua vida é Deus, irmão. Deus vai honrar você. Entenda bem, irmão. Deus é com você. Deus vai te dar o de melhor para você. Mas também, seja uma pessoa valorosa. Uma pessoa de grande valor. O valor de Jó era tão grande que o próprio Deus deu testemunho. Homem reto, íntegro, temente a Deus e desvia do mal. Reto, íntegro, temente a Deus, desvia do mal. Olha só o elogio que Jó tirou dos lábios de Deus. Você vai olhar sobre Davi, não foi o próprio Deus que falou, mas um servo de Saul falou muito bem de Davi. Homem formoso de aparência, sisudo em palavra. E Deus é com ele. E Deus é com ele. Foi o servo de Saul que disse Davi. Elogiou Davi, levantou ele. Saul nem conhecia Davi ainda. Falou que ele sabia tocar muito bem, cantava muito bem. Então, o servo de Saul rasgou a seda elogiando o homem chamado Davi, que era o futuro rei de Israel. Você vai ver nos tocantes, nos demais coisas aí, você vai ver que Deus sempre está levantando alguém para fazer. Se você não quer, Deus vai levantar outro no seu lugar. Jesus falou assim: olha, ore, porque a seara está branca, mas os ceifeiros são poucos. Mas na verdade Deus não precisa de muito para fazer a obra, não. Eu lembro da batalha de Gideão, 31.700 voltou para trás. Ficou só 300. Então, irmão, Deus não quer muito para fazer grandes coisas, não. Deus quer pouco para fazer grandes coisas. Eu sei que Deus está no controle. Eu sei que você tem valor. Você está aí neste canal porque você tem valor. Você é uma mulher, um homem de valor que está hoje neste canal do YouTube. Tenho certeza disso. São varões e varoa valorosa diante de Deus. Vou fazer a leitura aqui do chamado de Samuel para você ver, né? Deus só... Como eu falei que Deus fala bem das pessoas,
quando ela é correta, Deus também mostra também que quando ele está insatisfeito com a pessoa, ele mostra e fala por que ele está insatisfeito. Ele falou aqui no livro aqui, por que ele estava insatisfeito com Eli no capítulo 2 aqui, tá? Diz assim, ó, a palavra de Deus, quando Deus chama Samuel. E o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso disse a Samuel: vai-te, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus olhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E aí, irmãos, nós vemos que essa palavra de Deus maravilhosa sobre o chamado de Samuel. No capítulo 2, que ali eu li o capítulo 3, um pedaço do capítulo 3, só uma parte. No capítulo 2, Deus fala para Eli: Eli, conserta teus filhos, conserta tua casa. Se você não consertar tua casa, não consertar os teus filhos, eu vou matar você, seus filhos, seu neto, não vai sobrar ninguém da sua descendência de sacerdote na minha presença. Mas Eli não deu ouvido. Eli não quis corrigir os filhos, deixou eles à vontade. E ali você vai ver que quando Deus fala com Samuel, ele está falando que vai levantar, ali ele está levantando Samuel como profeta naquele momento, e falando para ele: ó, você vai ficar no lugar de Eli, porque eu falei para ele cuidar dos filhos dele e tirar a iniquidade da casa dele. Ele fez seus olhos execráveis, quer dizer, ele fez de quanto que não estava vendo, e ele não fez o que eu mandei. Então, portanto, eu vou tirar ele da minha casa com seus filhos e seus netos. Irmão, não deu outro. Nos capítulos seguintes ali, o capítulo 4 ou 5 ali, no final do 3 já começa a história. Há uma guerra eminente na porta. Os inimigos pegam a arca da aliança, matam os filhos de Eli ao fio da espada, e o mensageiro vem traz o recado para ele. Ele, gordo demais, sentado na cadeira, caiu para trás, quebrou o pescoço. A nora, olhando o sogro morrer porque quebrou o pescoço, abortou o filho, o neto. Irmãos, não sobrou ninguém da casa de Eli no altar de Deus.
Quantos pastores, quantos obreiros, quantos irmãos estão aí brincando com as coisas de Deus e com o poder de Deus? E depois quer que Deus faça o milagre? Irmão, Deus não é Deus de brinquedo não, irmão. Deus não é um ursinho de pelúcia, você pega ele, brinca com ele e joga fora, não. Deus não é seu cachorrinho que a hora que você infesta com ele, você chapa a mão na lata dele, não, irmão. Com Deus tem esse negócio não, irmão. Deus é Deus e pronto, acabou. Você tem que honrar Ele. Lembre-se que você está chegando diante do Rei da Glória, do Todo-Poderoso, daquele que pode, daquele que se quiser fazer, Ele faz. Aquele que só olha e a terra se sacode toda. Aquele que só respira, o mar levanta na hora a onda. E também pode acalmar também. Pode parar também de tremer a terra. Então você tem que entender, irmão, que o poder de Deus é diferenciado. Mas isso, irmão, é só para quem crê. Isso é só para varão valente e varoa valorosa. Só, mais nada. Para esses pseudos crentes que não acreditam nem que Deus existe, irmão, Deus não tem esse poder, não. Por quê? Porque não acredita. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que acreditar nele. Amém? Vamos orar? Pai, em tua presença, Pai, hoje é o 4º dia da campanha Varão Valente ou Varão Valoroso. E hoje, Pai, eu fiz a leitura aqui no chamado de Samuel, Pai. Pai, Samuel era um jovem, Pai, que morava na casa do Senhor. Samuel, Senhor, era um jovem cujo a vida dele era na tua presença. Samuel era um jovem, Pai, na qual o Senhor o estimava muito, o Senhor o amava muito, Pai. Assim como ele também representava o Senhor na vida dele secular, na vida cotidiana. Pai, hoje, Pai Santo, as pessoas não querem representar o Senhor. As pessoas querem viver a vida delas, uma vida desregrada, uma vida dissoluta, uma vida sem futuro. Mas tem vergonha de entrar na casa de Deus, tem vergonha de dar glória a Deus, tem vergonha de bater palma, tem vergonha de se ver ao Senhor. Pai, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Tira as vendas espirituais deles, para que eles vejam tanto que o Senhor é amoroso, tanto que o Senhor é cuidadoso, tanto que o Senhor livra, tanto que o Senhor guarda, tanto que o Senhor protege. Faça, Senhor, eles perceberem, Pai, o quão bom e quão suave é estar na casa do Senhor e viver em união com a igreja. Quão bom e quão suave é estar no corpo de Jesus e ter harmonia com o Espírito Santo. Pai, tem misericórdia, Pai. Abençoa essa casa, abençoa essa família, Pai. Abençoa esse lar, Pai Santo. São homens e mulheres de valor, Pai Santo. São sacerdotes, sacerdotisas na tua presença do lar, Pai Santo. Pai, eu repreendo, Pai, toda fúria, toda retaliação, todo vento contrário, toda obra maligna contra esse irmão, essa irmã. Cai por terra agora. São varões e varoa valorosa, Pai Santo. São varões e varoa de valor na tua presença. E que a graça de Deus venha sobre essa casa. Que o poder de Deus venha limpando toda ele, venha purificando a alma, o corpo, o espírito, tirando toda seta de enfermidade, todo espírito maligno, encruzilhado, e profecia o contrário, de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, de voodoo, todo espírito de magia negra, magia branca, vai saindo agora. Vai caindo agora por terra, vai sendo destruída agora, toda obra de Satanás, tudo aquilo que não provém do Senhor vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Todo encantamento maligno sai agora da casa desse irmão, sai agora da casa dessa irmã, porque eu sei que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e em nome de Jesus eu declaro aqui, Pai, a bênção, o são e a vitória. Irmão, que você tenha aí uma comunhão maravilhosa com a sua família nessa tarde, através do Espírito Santo de Deus, tu e tua casa. Não esqueça que logo mais à noite teremos o culto às 18 horas, né? E aguardamos a sua presença às 18h30 na igreja. Amém? Hoje é o culto da família, em nome de Jesus. Você é meu convidado de honra, em nome de Jesus. Amém? Em breve eu estarei instalando câmera na igreja e ligando no YouTube do computador para enviar os cultos da igreja. Amém, irmãos? E você poderá assistir aí na sua casa o culto da igreja Portais do Céu. Você que mora longe, mora em outro estado, em outro país, em breve eu estarei enviando os cultos ao vivo da igreja Portais do Céu. Glória a Deus e a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus e até meia-noite.